Como uma organização de ódio que controlava todo um país aparentemente desaparece. Para sua surpresa, eles não desapareceram. Enquanto a Segunda Guerra Mundial fascinou historiadores e o público desde 1945, raramente discutimos o que aconteceu com os perpetradores de um dos maiores males de todos os tempos. Hoje, no Arquivo 47, exploramos a dura verdade sobre o destino dos nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Após a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em zonas de ocupação entre os Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e a União Soviética. Os aliados implementaram diversas políticas sob o Plano Geral de Desnazificação. A desnazificação era um plano implementado para liberar a sociedade alemã e austríaca do poder e da influência nazista. A vida para os nazistas detidos não era uniforme, dependendo da região em que viviam. Os campos de internação soviéticos tinham as condições mais precárias. Isso motivou muitos a tentar se mudar para uma das zonas ocidentais sob a capa de sentimentos anticomunistas. Das áreas ocidentais, a Alemanha ocupada pelos franceses era a mais indulgente. Para eles, a Alemanha como um todo era responsável pela guerra, e eles mostraram menos interesse em classificar entre nazistas e não nazistas. Nos 5 anos após a guerra, cerca de 400 mil alemães foram detidos em campos de internação enquanto aguardavam possíveis punições. Pode parecer muito, mas se considerarmos que até 45 milhões de alemães na época eram ou membros ou apoiadores do Partido Nazista, algo não faz sentido. O problema com a desnazificação era simplesmente sua magnitude. Havia simplesmente muitos alemães envolvidos para processar quem fez o quê. Imagine um país inteiro na fila do departamento de veículos motorizados, é o tipo de lentidão burocrática sobre a qual estamos falando. Outro problema era a reconstrução da economia alemã. De acordo com as regras de desnazificação, os infratores de posições mais altas deveriam ser removidos e forçados a realizar trabalhos manuais. Mas se todos os nazistas e simpatizantes fossem responsabilizados, não haveria literalmente trabalhadores qualificados suficientes para uma sociedade funcional. Na zona britânica, por exemplo, descobriu-se que 90% dos advogados eram nazistas. Como não podiam ter uma sociedade funcional sem qualquer lei ou ordem, a Grã-Bretanha determinou que 50% dos serviços jurídicos alemães poderiam ser preenchidos por nazistas, nominais. Nazistas, mas não totalmente nazistas. A zona francesa enfrentou um problema semelhante com os professores. Depois de demitir 3/4 dos professores devido à influência nazista, eles tiveram que recontratá-los para ter um sistema educacional. Reconstruir um país enquanto ao mesmo tempo tentava categorizar e penalizar um grande número de cidadãos culpados não foi de forma alguma um processo simples. Quando a desnazificação começou, Eisenhower, então um general do exército, estimou que o processo levaria 50 anos. No entanto, em 1946, as potências aliadas entregaram as rédeas da desnazificação à Alemanha. Espera aí? Sim, a Alemanha estava agora encarregada de impor suas próprias penas. A América do Sul, um destino popular para os piores nazistas, abrigava ditadores simpatizantes que abriam suas portas proverbialmente. Estima-se que até 9.000 funcionários nazistas escaparam para a América do Sul após a guerra. Enquanto o Brasil e Chile tiveram sua parcela justa de exilados, a Argentina teve de longe o maior número. Juan Perón, o presidente argentino, era ele próprio um grande apoiador do fascismo, especialmente depois de servir como adido militar na Itália no início da Segunda Guerra Mundial. Ele também tentou aumentar o poder de seu próprio país recrutando aqueles com habilidades militares e técnicas específicas. Perón e seus funcionários trabalharam para criar rotas de fuga para nazistas através de portos na Itália e Espanha. Ele também ajudou na falsificação de documentos para a saída do país. A maioria dos nazistas fez o seu caminho através do Oceano Pacífico com passaportes falsificados da Cruz Vermelha carimbados com vistos de turista argentinos. Uma vez na Argentina, a maioria dos nazistas mudou seus nomes por um tempo. Mas alguns retomaram seus nomes verdadeiros porque ficou claro que a Argentina não os entregaria à Alemanha, mesmo que sua identidade fosse descoberta. Claro, a Argentina não foi o único país a tirar proveito dos nazistas para seu próprio benefício.
À medida que a corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética começou, a coleta de cientistas e engenheiros especializados tornou-se uma prioridade maior para os governos respectivos do que punir crimes contra a humanidade. Em 1945, os Estados Unidos secretamente iniciaram o programa Operation Paperclip para trazer cientistas e engenheiros alemães de volta ao continente, muitos deles nazistas, essencialmente como armas humanas. No final da guerra, a Alemanha percebeu a necessidade dessas habilidades, e o cientista alemão Werner Rosenberg criou uma lista identificando nomes. Um técnico de laboratório polonês eventualmente descobriu que a lista foi rasgada em um banheiro, eventualmente fazendo seu caminho da Mi-6 para a inteligência americana. Além de querer essas pessoas para si mesmos, outra motivação importante da Operação Paperclip era impedir os soviéticos de adquirirem sua perícia técnica. Embora seja chamada de Operação de Evacuação, os alvos identificados foram basicamente sequestrados e forçados a ir para os Estados Unidos, onde ficaram detidos por meses para interrogatório. No entanto, muitos desses cientistas literalmente de foguetes tiveram carreiras incrivelmente bem-sucedidas nos Estados Unidos e fizeram parte do programa espacial da NASA, apesar de um possível alto nível de envolvimento. Espero que tenham apreciado esta exploração sobre o destino dos nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Foi um período complexo de desnazificação, reconstrução e, por vezes, controvérsias na busca por justiça. Se você gostou deste episódio do Arquivo 47, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like no vídeo.